Bom, pessoal, vamos fazer a resolução aqui da primeira prova, tá? Iniciando aqui com a primeira questão. Tá? A primeira questão é a seguinte: defina planta daninha, agressividade, banco de sementes, interferência e grau de interferência. Tá? Então, uma coisa inicial aqui que é importante é entender o que é definir, né? Conceituar é diferente de definir. Então, conceito é diferente de definição. Né? A definição é como se fosse uma breve explicação a um conceito. Tá? E uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que vai ser justamente a resposta da A, é que planta daninha não ocorre só em ambiente agrícola. Tá? Bom, para a gente definir plantas daninhas, a gente tem que ampliar, sair da área agrícola. Tá? Planta daninha, conceitualmente, um conceito bem simples ou mais simples sobre planta daninha, é uma planta indesejada. Esse é o conceito. Tá? Agora, o porquê dela ser uma planta indesejada é o que define uma planta como uma planta daninha. Tá? Então, basicamente, essa diferença do conceito para a definição. Então, o que a gente está perguntando aqui é a definição. Defina a planta daninha. Por que uma planta ela pode ser indesejada? Né? Então, tem alguns aspectos importantes. Tá? Uma planta, para ser indesejada, é uma planta que vai ocorrer em um local que nós temos uma atividade do ser humano, porque não existe uma planta na natureza que seja uma planta essencialmente daninha. Ela tem que estar ligada a alguma atividade do ser humano. Tá? A planta daninha é um conceito antropogênico. Então, esse local tem que ter atividade do ser humano. Tá? A planta tem que ocorrer nesse local em um momento que a gente não queira que ela ocorra, a gente não deseja que ela ocorra. Né? Por que a gente não deseja que ela ocorra? Porque ela tem um potencial de causar interferência. Esse potencial pode ser imediato ali ou pode ser um potencial futuro, mas a presença dessa planta ali vai levar a algum prejuízo. Né? Então, ela ocorre, uma definição geral, seria uma planta que ocorre espontaneamente em um local de atividade humana, em um momento que ela tem potencial ou pode causar interferência, ou pode causar prejuízo, e em decorrência disso a gente precisa controlá-la. Ok? Agressividade. A agressividade é uma característica da planta, ou da população de plantas. Vai depender do tipo de planta, enfim. Mas, de maneira geral, a agressividade está relacionada com aspectos biológicos, a parte reprodutiva, por exemplo. É uma planta que produz muitas sementes, dispersa muito facilmente essa semente. Esse é um componente, por exemplo, da agressividade. A sua capacidade de adaptação a diversos ambientes, a facilidade com que ela se adapta a diferentes condições ambientais, isso está dentro do conceito de agressividade. E a capacidade que ela tem de interferir sobre outras plantas, que é a questão da interferência. Quanto mais mecanismos de interferência ela tiver, o maior a sua capacidade de interferência sobre a planta, sobre outras plantas, ela é uma planta com alta agressividade. Tá? Então, a agressividade ela tem que ser definida de alguma maneira que englobe esses três aspectos. Tá? Então, a agressividade é uma capacidade da planta relacionada à sua adaptação a diversos ambientes, a sua capacidade reprodutiva e de dispersão das sementes, por exemplo, ou das estruturas de reprodução, e a sua capacidade de interferência sobre outras populações. Uma definição bem simples. Banco de sementes. O que define o banco de sementes? Bom, primeira coisa, o banco de sementes não envolve só sementes, envolve qualquer estrutura que pode originar uma planta nova. Então, sementes e outras estruturas, rizomas, estolões, bulbos, tubérculos, enfim.
Essas estruturas elas têm que ter capacidade de originar outra planta, ou seja, tem que ser viável. Tá? Né? E isso está presente onde? No solo ou sobre o solo, se tiver palha, no que tiver na palha, enfim, tudo aquilo que tiver fora da planta, né, disperso no ambiente e que possa gerar uma planta nova, faz parte do banco. Então, o banco de semente pode ser o conjunto, né, pode ser definido como conjunto, né, de estruturas reprodutivas ou um montante de sementes e outras estruturas de reprodução vegetativa das plantas presentes no solo, né, ou sobre o solo e que estejam viáveis, né? Então, sementes ou estruturas viáveis presentes no solo ou sobre o solo, capazes de originar uma planta nova. O outro item é interferência. Tá? A interferência, lembrando, interferência das plantas daninhas. Né? A interferência das plantas daninhas, ela vai ser sempre uma interferência no global, né? Uma interferência negativa. Né? Planta daninha, conceitualmente, ela traz um aspecto negativo. Ela pode ter até algum aspecto positivo, né, em determinados momentos, mas conceitualmente a planta daninha ela traz um aspecto negativo. Então a interferência ela vai ser negativa. Tá? E também a interferência, lembrando, não vai ocorrer só em ambientes agrícolas, ocorre em qualquer tipo de ambiente, pela definição geral que a gente tem de planta daninha, né? Que é uma planta, ela pode ocorrer em qualquer lugar, né? Afetar qualquer atividade do ser humano. Tá? Então a interferência, ela se refere a um conjunto, né, de mecanismos, né? Ou pode falar um conjunto de efeitos, enfim, um conjunto de mecanismos que causam algum, né, ou que tem algum aspecto negativo, causem algum prejuízo a uma atividade humana quando plantas daninhas convivem com, né, com o ser humano ou com a atividade que o ser humano está desenvolvendo. Né? Se for um meio agrícola, da convivência entre plantas daninhas e culturas, né? O conjunto, né, de mecanismos, de relações que as plantas daninhas têm com a cultura, né, que gerem um impacto negativo, isso é definido como interferência. Então, a maneira que vocês colocarem isso, ok. Então, por exemplo, é um conjunto que é interferência, é o conjunto de mecanismos, né, de mecanismos de interferência, um conjunto de aspectos, efeitos negativos, ações negativas que as plantas daninhas, em convivência com a atividade que o ser humano estiver desenvolvendo em determinado local, em determinado momento, gera, né, um prejuízo àquela atividade. Tá? Por último, o grau de interferência. O que é o grau de interferência? Nada mais é que, vamos dizer assim, o resultado da interferência. Né? É o efeito, é a redução percentual naquela atividade que o ser humano está desenvolvendo em decorrência da presença das plantas daninhas, tá? Em decorrência da interferência que está ocorrendo naquele local. É isso.